Verdades básicas cristãs. Parte 6. No vídeo anterior, refletimos sobre os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Jesus falou com autoridade em nome de Deus, cumprindo as antigas profecias e anunciando a salvação. Como sacerdote, ele se ofereceu como sacrifício perfeito, intercedendo por nós diante do Pai. E como rei, reina soberano sobre todas as coisas, cumprindo a promessa de um reino eterno. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, vamos mergulhar na grandiosa obra de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. A obra. Jesus Cristo veio ao mundo para nos trazer a salvação e a fim de viver uma vida sem pecado, exemplo de perfeita retidão. Não somente ele nasceu sem pecado, mas também viveu sem pecar. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4 verso 15. Durante sua jornada terrena, Jesus esvaziou-se ou despiu-se da glória que desfrutava com o Pai, na eternidade passada. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana. Filipenses 2 verso 7. E embora sua glória tivesse rebrilhado em ocasiões fugidias, como na espetacular transfiguração, em um monte da Galileia. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então, Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falará a respeito de João Batista. Mateus 17 do verso 1 ao 13. Grande parte de seu ministério terreno foi realizado em, e pelo poder do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10 verso 38. Ele orou para que essa glória lhe fosse restaurada. E, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17 verso 5, e assim aconteceu, após sua ascensão. Ao meio-dia, ó Rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Atos 26 verso 13. A grande doutrina da kenosis ou esvaziamento na encarnação recebe sua mais ampla expressão em Filipenses 2 do verso 1 ao 11. E embora Jesus tivesse vindo ao mundo por meio de um milagre e vivido uma vida miraculosa, a razão central da encarnação era sua morte. Jesus veio ao mundo, primariamente, a fim de morrer. A sombra da cruz estava sobre ele, desde o nascimento. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino:
eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2 verso 34 e 35. A cruz é o evento central de toda a história e distingue o Evangelho de todos os sistemas religiosos. O cristianismo recebe sua maior significação, não apenas através da vida e ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas, principalmente, através de sua morte. Os 4 evangelhos não são biografias, no sentido ordinário do termo. Eles apressam-se através da vida e ensinos de Jesus a fim de chegarem aos eventos que conduziram à sua morte. Por exemplo, João chegou à última semana, a Semana da Paixão, no capítulo 12, o que mostra a importância que o Espírito Santo, através dos escritores dos Evangelhos, dá à morte do Salvador. As epístolas contêm muitas referências à cruz e ao sentido da morte de Cristo. Quando Jesus disse, "Está consumado", e morreu, sua obra pela nossa redenção estava completa. A ressurreição de Cristo é a ousada proclamação, ao universo, de que a morte de Cristo foi eficaz, que as forças das trevas haviam sido conquistadas, e que, em triunfo, o vitorioso Cristo ressurgira do sepulcro. 1 Coríntios 15 versos 54 e 55. Mas, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Importa-nos enfatizar que a ressurreição de Jesus foi corpórea e genuína, e o fez sair do estado de morte real. É a base sobre a qual repousa a fé e a salvação. Vários pontos inequívocos, que provam a ressurreição de Jesus, podem ser ressaltados. Uma pedra foi rolada para a entrada do sepulcro, após o dia da preparação para o sábado daquela semana, tapando-a. Mas quem a teria rolado para fora? Os judeus e os romanos haviam deixado ali uma guarda, e não foram essas sentinelas que rolaram a pedra para fora da boca do túmulo. Por certo, os soldados estavam cientes de que seriam condenados à morte se o fizessem. Quanto aos discípulos, estavam com medo, escondidos. E as mulheres que vieram ao sepulcro não tinham forças para removê-la. Mateus relata que, após a pedra ter sido selada e a guarda designada, foram os anjos que removeram a pedra. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus 28 verso 2, para a entrada das testemunhas da ressurreição. O testemunho de mais de 500 pessoas, cobrindo nada menos de 10 aparições do Senhor, serve de poderosa confirmação à realidade do evento. Qualquer pessoa da época poderia facilmente rebater o testemunho deles, enquanto os evangelhos eram escritos. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. 1 Coríntios 15 verso 6. No entanto, não há evidência de que alguém tenha podido contestar os discípulos. Ademais, a parte de uma genuína ressurreição, ninguém pôde explicar, de modo adequado, a mudança dramática ocorrida nos discípulos. Examinando-se os fatos de modo objetivo, conclui-se que não existe explicação adequada para a sobrevivência, o crescimento e o impacto sobre a civilização mundial da proclamação da ressurreição e do Evangelho, pelo posterior ousado testemunho dos discípulos de Jesus, que estavam temerosos e acuados, após sua crucificação, à parte do túmulo vazio. O corpo ressurreto de Jesus apresentava características notáveis e os evangelhos revelam que era real, o mesmo que fora sepultado. Ele continuava com a capacidade de ocupar-se em atividades físicas apropriadas ao corpo humano. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel.
e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24 do verso 39 ao 44. Entretanto, em adição às capacidades humanas, o corpo ressurreto de nosso Senhor fora transformado, e agora possuía algumas propriedades incomuns. Algumas limitações naturais ao corpo humano haviam desaparecido. Pedro viu o lenço da cabeça enrolado num lugar à parte, que os panos de linho, que envolviam o corpo, continuavam em perfeita ordem no túmulo, porém, vazio, como um casulo murcho. Ele, de início, não compreendeu como era possível o corpo sair dos panos enrolados em volta dele, sem desfazer o arranjo. Em seguida, João também entrou no sepulcro, e viu e creu, em outras palavras, reconheceu que Jesus saiu através dos panos enrolados, e, em consequência, acreditou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. João 20 do verso 6 ao 8. Jesus se manifestou em ambientes fechados com portas trancadas para estar com os discípulos, não foi reconhecido pela aparência física. Em algumas de suas aparições, desvaneceu-se diante da vista de 2 discípulos, após ter andado com eles na estrada para Emaús. 40 dias de aparições aos discípulos, após a ressurreição, terminaram com a ascensão de Jesus aos céus. Ali, no Monte das Oliveiras, diante da cidade de Jerusalém, Jesus foi tomado corporalmente, enquanto uma grande companhia de discípulos contemplava tudo. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Atos 1 verso 9 e 11. Aquele momento dramático encerrou o período da encarnação, no qual o Deus homem, Cristo Jesus, viveu em presença física sobre a terra. Quando a nuvem o ocultou dos discípulos, ele entrou no céu. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4 verso 14, onde assumiu uma nova fase em seu ministério. A obra da redenção fora consumada, e ele deixará aos discípulos instruções para proclamar o Evangelho a toda criatura e por todo o mundo, mas que, antes, esperassem pela promessa do Pai, o Espírito Santo, que continuaria a sua obra na terra, através deles. Agora, terminada a fase associada à humilhação e à morte, sua ascensão inaugura o começo de um reino de exaltação. O exaltado Senhor é, atualmente, nosso amigo e advogado, à mão direita do Pai, engajado no ministério da intercessão em nosso favor. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8 verso 34. Uma nova fase de seu ministério sacerdotal. Nosso grande sumo sacerdote encontra-se agora assentado, o que evidencia o término de sua obra expiatória, e intercede por nós, no céu. E, finalmente, sua glorificação fez-se acompanhar pelo envio do Espírito Santo para ser outro consolador ou ajudador, no grego, paracletos, ajudador, intercessor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós, em mim, e eu, em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor,
que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14 do verso 16 ao 26. Outro significa outro da mesma espécie. Alguém como o próprio Cristo. E embora o Senhor esteja separado fisicamente de nós, podemos desfrutar de união genuína com Ele, por meio do seu Santo Espírito, que aplica e torna real em nossos corações as insondáveis riquezas que temos em Cristo. Jesus Cristo continua, sempre, à nossa disposição, não mais limitado às restrições físicas, como em seu ministério terreno. Essas são, de fato, maravilhosas bênçãos disponíveis a nós, por causa da ascensão e exaltação de Cristo. Efésios 1 verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.